Foi 901. Escuta aí, rapidinho. 1902. O saneamento e a modernização da cidade do Rio de Janeiro. É o rádio. Peste bubônica, febre amarela e varíola fazem parte do cotidiano carioca, matando milhares de pessoas anualmente e assustando os navios estrangeiros que se recusam a parar no porto do Rio. Oswaldo Cruz, diretor-geral da Saúde Pública do Rio, dá início Essa a uma história campanha toda de vocês já combate a sabem. essas pragas. Eu em história, Primeiro, principalmente, já estou eliminando lá os na ratos, frente. que Eu são que estou caçados a atrasado. R$ 300 por cabeça. Depois, os mosquitos, que transmitiam a febre amarela. E, finalmente, vacinando a população à força contra a varíola. A revolta é geral. O povo entra em conflito com as brigadas sanitárias, provocando verdadeiras batalhas. Agora vamos falar. Só nós dois aqui. Vocês perceberam que essa notícia ela é muito superficial? Ela vai contando os dados, é uma narrativa. Ela vai contando os dados do que está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro. Ela não tem recheio, né? Ela não tem uma informação única. Ela informa apenas os fatos. Mas não tem desabou um casarão antigo por má conservação localizada no centro do Rio de Janeiro, na antiga Rua do Ouvidor, número 13, um casarão de 2 andares. Graças a Deus não deixamos nenhum ferido. É isso que eu estou falando. Então, se de repente você começa a narrar, vamos lá, de novo, só para não restar dúvidas, o que é que vocês estão ouvindo? Mais insalubres da cidade. Por incrível que pareça, esta reação é compartilhada pela imprensa que ridiculariza Oswaldo Cruz em artigos de jornais e charges de revistas. Até Rui Barbosa, com toda a sua sapiência, se recusa a ser contaminado pelo vírus da vacina. Todo esse clima tenso serve de pretexto para que os cadetes da Escola Militar de Praia Vermelha... Vocês sabem por que eu estou passando isso para vocês? Para que vocês consigam entender como era os veículos de comunicação passando informações para vocês. Tá? Então, assim, acontece um acidente, causa congestionamento no centro da cidade do Rio de Janeiro. Ponto. Hoje a cidade estava muito quente, era a frente fria que desviou. Acho que eles nem falavam de meteorologia naquela época. Mas a questão é, o jornalismo, ele não era como é hoje. Tá? Eu sou escalado para ir ali na Central do Brasil, na estação atrás, Américo Fontinelli, aonde existem diversas bocas de fumo, moradores em condições de rua, prostituição. Olha, isso não é arriscado, não é perigoso, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que passar uma informação. Você sabe por quê? Porque todos os transeuntes que passam por ali estão sendo assaltados. E o que chegamos à conclusão? De que era alguém que passa com o carro, abre a porta, assalta e vai embora. Quem está levando a culpa são os moradores em situações de rua que estão ali no entorno. São os usuários de drogas que vão lá só para comprar seu beckzinho básico. São os moradores do cortiço que não tem para onde ir. E eles estão sendo o quê? Ameaçados. Eles estão sendo intimados por uma coisa que nem eles sabem de onde vem. É disso que eu estou falando, tá? É do repórter ir até a fonte e buscar saber por quê, quem fez. Existem algumas principais perguntas que sempre tem que ter no lead. O que é o lead? O lead é o primeiro parágrafo de uma reportagem. E eu estou falando sobre isso porque a partir de agora, no próximo bimestre, a gente vai falar sobre jornal. Matéria que vocês já deram lá no início do ano em redação, né? Então, o lead tem que ter nesse primeiro bloco, nesse parágrafo, as perguntas respondidas. O que, por quê, quando, onde e quem. Aí você resume
Aí logo abaixo, pá, você já começa a contar a história. É mais ou menos assim. Passado isso para vocês, eu queria que vocês soubessem que o primeiro homem a ir de fato numa região perigosa, tipo Pequena África, central do Brasil, os becos e ruelas, para saber e conhecer o que estava acontecendo de fato com os moradores da cidade do Rio de Janeiro, foi um homem negro, homossexual, gordo. E aí já sabe, né? O resto da história você já sabe, porque a gente está sempre trazendo artistas negros, discriminados pela sua pele. E aí o povo diz, para com isso, professor, isso não existe mais. Ué, tô vendo na reportagem que continua existindo sim. Né? Pegaram um músico agora. Mas vamos voltar. Paulo Emílio Coelho Barreto, ou apenas Paulo Barreto, é um profissional da comunicação e ele não se conteve apenas em ficar datilografando, melhor dizendo, as matérias e mandando para as rádios ou para os jornais. Ele ia até lá para poder apurar. E ele passou a narrar, ele passou a ser os olhos, os ouvidos e a boca de uma população até então não ouvida, não assistida. Os grandes jornalistas dizem que o jornalismo tem um divisor de águas, um antes e um depois. E esse cara assinava com o nome de João do Rio. Então, João do Rio é o cara. É o cara que, de uma certa forma, graças a ele, a gente vê inúmeros repórteres. Então, Mariana, eu estou falando aqui em frente ao hospital, porque, na realidade, tem muita gente reclamando. Foi ele. Não esqueça isso. João do Rio. Paulo Emílio Coelho Barreto. Ou Paulo Barreto, João do Rio. Isso cai na avaliação. Tá? Então, eu falei a respeito de uma pessoa de extrema importância e que a alma encantadora do Rio. A alma encantadora do Rio. A alma encantadora do Rio. É aquilo que ninguém vê. A sua alma ninguém vê. Certo? E a sua alma é encantadora. Ele trafegou pelos bordéis, pelos prostíbulos, pelos cortiços. Então ele teve contato com malandros, teve contato com cabrochas, teve contato com tudo quanto é tipo de gente. E trouxe para nós conhecermos a alma encantada das ruas da cidade do Rio de Janeiro. E não pense que eu paro por aqui, tá? Eu resolvi colocar dois grandes profissionais da literatura juntos, porque eu acho que assim eu faria uma aula assim bombástica. A outra pessoa que estou trazendo hoje é Carolina Maria de Jesus. Carolina Maria de Jesus, nascida em Minas Gerais. A mãe era doméstica e a patroa de sua mãe decidiu colocá-la numa escola. Lá ela sofreu muito bullying e o pessoal demonstrava, ué, macaco lê, ué, mas ele é preta. E passava o dedo assim, sabe, para ver se ia sair a tinta. Ai, como isso cansa, tô cansado. Mas enfim, essa é a história dela, é a história de toda a pessoa nascida nesse país onde somos a maioria, mas que o povo ainda quer se sentir branco e se sobrepor a outras etnias. Vamos continuar? Não tô aqui pra... Já foi, né, gente? Então vamos lá. Ela se mudou, adulta, se mudou para São Paulo, teve 3 filhos e morava numa comunidade, numa favela, um barraco de madeira, e ela começou a catar lixo. Ah, qual foi o resultado? Lá na escola, a mãe dela resolveu tirá-la da escola, não quis bater muito de frente, porque ela não tinha discurso. A mãe da Carolina não tinha discurso. Ela não tinha conhecimento. Então tudo para ela era muita coisa, muito pesado. Talvez se a patroa da mãe
da Carolina Maria fosse até a escola, seria uma coisa que, para eles, seria uma coisa de igual para igual, né? Porque geralmente o discurso que nos é posto é: você sabe com quem você está falando? Isso a gente escuta desde pequeno. Qualquer pessoa que quer falar alguma coisa pra gente e a gente questiona ou não quer dar ouvido, quando não te seguram pelo braço, achando que você é propriedade. Mas esquece, ó, que a alforria. Mas enfim, Brasil! Ai meu Deus, que loucura! É esse o país que eu vivo. Ela foi retirada da escola. Não conseguiu subir na vida, foi morar em São Paulo, mais oportunidades, começou a catar lixo. Perdão, começou a catar papel. Papel, 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 papel. Desses papéis vinham cadernos, livros, vinham jornais com várias matérias, mas ela já era letrada. Ela já tinha sido alfabetizada e começou a juntar tudo aquilo que podia, pedaços em branco, né, papéis que pudessem ser aproveitados, e ela começou a fazer o seu diário. E esse diário ela narrava o seu dia a dia, a sua dificuldade socioeconômica, a sua invisibilidade, porque as pessoas não olham quem está catando papel. Se tiver vindo com saco, a gente até se afasta. Vamos falar a realidade. Então, não sejamos hipócritas. Ela era uma invisível social. E ela narrando que queria comprar um sapato para a filha. Mas que o que ela ganhava não era o suficiente. Porque ela se considerava ainda uma escrava do sistema. Então, esses escritos, em algum momento, um jornalista foi fazer uma matéria na comunidade, né? Porque não pode mais falar favela. A situação ainda é a mesma, continua sendo favela, mas tem que falar comunidade, né? Passeando pela comunidade. E aí que ela, opa, tem um jornalista, vou mostrar meus escritos. Assim como ela, eu vos apresento tudo que eu escrevo, à mão, dia após dia, com o suor do meu rosto, quando eu tenho tempo, porque eu trabalho muito para trazer comida para dentro de casa e cuido com meus filhos. E nessa labuta, e eu gostaria que você ouvisse o que eu vivo escrevendo. Pra quê? Vocês pensaram que fosse parte do livro dela, né? Do texto dela, né? Não, eu improvisei aqui uma coisa qualquer. Então, o jornalista viu e falou assim: Ei, what is this? Wonderful, amazing! Então, pá! Eu acho que eu vou ajudar você. E ajudou a publicar o livro dela. E qual foi o resultado? Carolina Maria de Jesus deixou de ser uma anônima. Carolina Maria de Jesus passou a ser a primeira mulher brasileira a vender livros internacionalmente. Forte, hein? Carolina Maria de Jesus passou a primeira mulher negra a vender livros no mundo inteiro. É claro, eu já falei aqui sobre outras mulheres negras que tinham de tudo para estar aqui, mas a cantora, a primeira soprano negra, né, ela venceu o prêmio, não deram o prêmio para ela. A outra passou no concurso público para o Teatro Municipal para ser a primeira bailarina, não deixaram. Por que será que essa cor incomoda, gente? Primeiro que a gente não nasceu desejando ter uma cor específica. Aceite-nos, nós somos a maioria, tá? Nós somos amiguinhos, nós somos legais. Somos todos iguais. Não importa a pele, nem cabelo. Ó, eu não tenho nem cabelo crespo para dizer que eu tenho cabelo crespo. Então, é desse modo que eu venho finalizando o terceiro bimestre. Trazendo para vocês dois grandes artistas que eu sou extremamente apaixonado. Claro, eu só trago para vocês aquilo que eu amo de paixão. Então, é com esses dois artistas que eu encerro o nosso terceiro bimestre. Tá bom? Fiquem com uma trilhazinha legal, que eu sei que vocês gostam. Manipulem a situação e tentem derrubar o governo. Tudo em vão. A rebelião é reprimida, a ciência prevalece e o Rio se torna um lugar mais saudável.
Ao mesmo tempo em que era saneada, a cidade se modernizava. O prefeito Pereira Passos, encantado com a arquitetura de Paris, resolve reurbanizar o Rio. Para isso,